Consegui. Quer dizer, e o cotovelo. Aí, Bianca, bota a ordem aí. Ai. Ai, meu nariz. Consegui, consegui. Ai. O Gabriel também não fala bastante? Não, o Gabriel fala 20% do que você fala. Ah, por quê? Mulher já é conhecida por natureza. Mas é ruim falar? Não, o mais importante é o que fala, não é tanto que fala, né? Eu falo alguma coisa boa? Não é tão ruim. E você, Gabriel, tá inclinada a conversar bastante hoje, não? Foi. Não volta mais tão cedo. Imagina se ele estivesse numa escola Deixa e aí a professora chega na hora e fala: agora é você, Gabriel, vem aqui na frente apresentar teu trabalho da semana. Olha onde a Bianca botou a mamadeira, pai. Ele abre a porta e vai lá de lá. Jenny, olha onde a Bianca botou a mamadeira dela. Ela colocou aqui. Ô, você botou uma raçãozinha pra galinha hoje à tarde? Hein? Botou ração pra galinha hoje à tarde? Tem a bebê. Ah, esquece o Gabriel. Pai, eu acho que eu também é muito chato. Você tomou isso aí? Você que deu isso pra ela? Ô pai, Ela ia quebrar e jogar no chão. Pai, lembra ela ficada assim? Eu li um livro inteiro da Laura, depois a mãe comprou o próximo livro. Que tem números, 1, 2, 3. Mas isso aí é no sebo ou é novo? Hã? Esses livros da Laura aí. Não sei, é da casa publicadora, eu acho. É da casa, não é? Ah, não sei. Da onde é que veio? Esses livros. Talvez, não faço ideia. Não. Falando de porco, criava porco, não sei o quê. Acho que não deve ser. Pai, a única coisa que eu sei para que serve nisso daqui é esse botão e esse. Ah, e Ó, pai. esse daqui, esse e esse. Ó, eu comprei, a mãe comprou um que era da Laura e agora esse daqui, ó. Ele é Pequeno Fazendeiro. Daí é só da história, é só de uma parte da história da vida do Almanzo daí. O tamanho do pescoço daquele cavalo, acho que é uma girafa, não é? Eu também esqueci. Pois é gigante esse cavalo. E essa história que eu te contei agora da escola é logo nos primeiros capítulos aqui, sabe? Naquela época a escola era, apesar desses problemas aí, eu acho que era até interessante. Era muito melhor do que hoje em dia, provavelmente. Escola de vilarejo. E isso daqui é pra fazer Sim. barulho. E
lá no outro rádio. E aqui também, olha aqui, ele faz uma barulheira. Ah, sabia que eles não poderiam eles não podiam falar uma palavra na mesa, só se alguém perguntasse alguma coisa pra eles? Enquanto comia? Não podia falar nada. Só se o pai deles perguntasse. Uma vez ele tava sentado pensando em uma conta de matemática e ele começou a falar, tipo, com ele mesmo, né? Daqui a pouco ele arregalou os olhos e ficou morrendo de medo do pai dele brigar com ele. Porque ele falou os números lá. E bateu nele? Não, o pai dele falou que tava certo a conta. Ui, sai da mesa. Não pode subir. Você não tem cadeira? Viu, pai? Puxa uma aqui, uma aqui. E pai, Ali, ó. na época, a guarda do domingo era super rigorosa, sabia? Olha aqui, pai. Aqui, ó, daqui, ó. Viu? Esse é o barulho que faz, viu, pai? Senta aí. Viu, pai? Sabia, pai? Hum, Era muito rigorosa. o que é? A guarda do domingo, na época, Ah, é? Se não fosse pra igreja já era considerado como é que chama? Criminoso. não é isso que eu tô dizendo. É outra coisa. É assim, ó. Indo pra igreja, eles não poderiam rir, tinha que ficar quietinho, falar algumas palavras. Na igreja, as crianças tinham que ficar com o olho vidrado no pregador. Se ele virasse a bola do olho um pouquinho para a janela, o pai dele já percebia e levava uma surra. É doido, acho que não era tanto. Ele não podia olhar para o outro lado, tinha que ser só do professor e não podia balançar os pés também. Tinha que ficar paradinho. E se balançar o pé? Ô, não, sério, deixa eu ver se eu acho o texto aqui pra te ver. E quando chegava em casa, eles comiam o alimento feito no dia anterior. E daí depois deixava as louças lá e ia sentar lá na sala. Eles ficavam sentados, podia ler alguns textos da Bíblia e o resto era parado, sem fazer nada. A maioria das crianças ficava olhando pela janela, quietinho. Não, mas essa do lance do olho aí. Olhar pro pregador, tudo bem, mas. Não pode olhar, não pode A bola tipo... do olho, ele controlar a bola do olho. Ó, Se não o cara pode- ficar olhando muito pro lado é muito estranho, mas se o cara dá uma espiada na janela, um passarinho, Não, ele não podia olhar pros lados, pras janelas, pro teto, pro chão, tinha que olhar pro professor, pro pregador lá. duvido, se alguém tropeçar no corredor, ninguém vai virar a cabeça pra olhar. Ô pai, o pai do Charles era pior ainda quando ele era adolescente. Como assim pior? Era pior, não, é sério, deixa eu ver se eu acho o livro da Laura. Não, é só tô ouvindo mesmo. O Charles? O pai do Charles quando era adolescente. Pai, olha aqui, pai, olha aqui. Esse daqui, Nossa, mas a menina. esse daqui é barulhento. E daí esse daqui é a lanterna. E esse daqui é assim. E esse daqui faz. E olha aqui. Olha o que tá escrito. Pai, tem um que parece que isso aqui é o quê? Um cadeado? Isso aqui é um cadeado? Olha o que é isso? Esse aqui é o primeiro, Uma Casa na Floresta, que é o livro 1. Que daí é da Laura. Daí logo eu vou pedir pra mãe comprar o terceiro pra mim. Quantos livros tem? Não faço ideia, essa é terminar a vida da Laura. A mãe me deu, daí eu li inteiro. Não pode ser só esse Ela livro, deve mãe. viver desses livros aí. Eu olhei assim, mãe, não pode ter só esse livro. E ela, mas é esse que tinha lá, Jenny. E eu, não tá a vida da Laura aqui, é só uma pequena porcentagem. Daí eu olhei aqui, número 1. E eu, mãe, aqui tá escrito número 1. Será que não é só o primeiro livro? Ou deixa eu ver se eu acho aqui pra te ver. Não podia nem Ah, eu acho que é Domingos que tem aqui. Podia se Tem mexer? Uma Casa na Floresta? Jenny? Podia. Você podia mexer o pulmão enquanto respirava. Imagina, a gente faz assim. Ó, não tá. Respirar podia. Não! 47. E o coração pode continuar batendo. Medo. E você tem que torcer
Tem que torcer para um pernilongo não te pegar. Se você tiver que dar um tapa no pernilongo, não pode. Posso ler isso daqui? Olha só, é o vô da Laura. A história do trenó e do porco do vovô. Porque é legal. É de um dia de domingo essa história. É legal. Ah, manda ver, vamos ver. É muito legal. Aqui é o Charles contando para as meninas, né? Para as filhas dele, a história. Quando seu avô era menino, o domingo não começava na manhã de domingo como agora. Começava no pôr do sol de sábado. Então todo mundo parava de trabalhar ou brincar. O jantar era solene. Depois, o pai do vovô lia um capítulo da Bíblia em voz alta e com todo mundo sentado retinho e imóvel na cadeira. Então todos se ajoelhavam e entoavam uma longa prece. Quando ele dizia amém, poderiam se levantar, pegavam uma vela cada um e iam para a cama. Tinham que ir mesmo direto para a cama, sem brincar, rir ou mesmo conversar. O café da manhã de domingo era frio porque eles não poderiam cozinhar naquele dia. Então todos vestiam suas melhores roupas e iam para a igreja. Iam andando porque preparar os cavalos envolvia trabalho. E não se podia trabalhar aos domingos. Tinham que andar devagar e solenemente, olhando sempre em frente. Não poderiam brincar, rir ou mesmo sorrir. Vovô e seus 2 irmãos iam à frente com a mãe e o pai atrás. Ei, mas eles Até aí tudo feliz. Tu feliz? Não podia sorrir, escuta. Olha aqui. Falar? Na igreja, vovô e seus irmãos tinham que ficar sentados perfeitamente imóveis por 2 longas horas ouvindo o sermão. Não ousavam se mexer, apesar do banco duro. Não ousavam balançar os pés. Não ousavam virar a cabeça para olhar as janelas e paredes ou o teto da igreja. Tinham que ficar paradinhos sem tirar os olhos do pastor por 1 minuto que fosse. Caramba. Nossa, hoje o povo faz de tudo, né? Depois Deita no da chão, igreja, coloca embaixo da mesa. eles voltavam para casa andando devagar. Podiam conversar no caminho, mas não alto. E não podiam rir ou sorrir. Em casa, faziam uma refeição fria preparada no dia anterior. Então passavam a longa tarde sentados em um banco estudando o catecismo, até que finalmente o sol se punha e era o fim de domingo. A casa do vovô ficava em meio a uma colina íngreme. A estrada ia do alto ao pé da colina, passando pela porta deles. E no inverno, aquele era o melhor lugar possível para se descer de trenó. E essa é a parte do porco, né? Olha aqui. Uma semana, vovô e seus irmãos, James e George, começaram a fazer um trenó novo. Trabalhavam nele todos os minutos de seu tempo livre. Era o melhor trenó que já haviam feito. Tão grande que os 3 poderiam usar juntos, um atrás do outro. Eles pretendiam terminar a tempo de brincar no sábado à tarde, quando sempre tinham 2 ou 3 horas para brincar. Mas naquela semana o pai deles havia derrubado árvores na grande floresta e era um trabalho duro que exigia a ajuda dos meninos. Eles tinham que fazer suas tarefas da manhã à luz de lamparinas. Eles acordavam às 5 horas da manhã, né? E já estar trabalhando na floresta quando o sol nascia. Ficavam lá até escurecer e depois, quando ainda tinham que fazer tarefas para fazer. Então jantavam e precisavam ir para a cama para conseguir acordar cedo no dia seguinte. No domingo, né? Não tiveram tempo para trabalhar no trenó. Calma aí, deixa eu ver se eu chego a parte aqui do trenó. Ah, tá, é aqui, ó, o pai que vai contar. Eles tentaram brincar no domingo sem o pai deles ver. Ó. No dia seguinte, durante as 2 longas horas da igreja, com os pés imóveis e os olhos no pastor, eles só pensavam no trenó. Em casa, enquanto comiam, não conseguiam pensar em outra coisa. Quando o pai se levantou para ler a Bíblia, vovô, James e George se mantiveram quietinhos no banco com o catecismo, mas só pensavam no trenó. O sol ainda brilhava e a neve... Não sei, é alguma coisa de católico. Tá, vai. E a neve da estrada estava lisa e cintilante, conforme
conforme eles viam pela janela. Era o dia perfeito para descer a colina. Olhando para Era a neve? É. Não é, É pra andar de parecia trenó, um era trenó. neve, né? Não, lá não tinha areia, era neve, era a grama, né? E a neve na estrada estava lisa e cintilante. Não, então era neve. Olhando para o catecismo e pensavam só no trenó novo. Parecia que o domingo nunca terminaria. Não, Bibi. Depois de um bom tempo, eles ouviram um ronco. Olharam para o pai e viram sua cabeça estava caída contra o encosto da cadeira. Ele dormia profundamente. James olhou para Jorge. Então se levantou do banco e saiu na ponta dos pés pela porta dos fundos. Eles fugiram, né? Jorge olhou para vovô e seguiu atrás de James, na ponta dos pés. Vovô olhou para o pai com medo, mas foi atrás de Jorge, na ponta dos pés, e deixou o pai roncando. Eles pegaram um trenó novo, subiram a Deixou o colina. pai roncando. Eu já sabia que o pai dormia naquela horário? Não sei, é porque eles viram ele dormindo, daí eles foram pra lá. Subiram a colina em silêncio, pretendiam descer uma vez só. Então guardariam um trenó e voltariam ao banco e ao catecismo, antes que o pai acordasse. Era o plano deles, né? James se sentou na frente, depois veio Jorge e por último o vovô, que era o menor. O trenó começou a descer, a princípio devagar, depois cada vez mais rápido. Escuta, ele corria, ou melhor, voava colina abaixo, mas os meninos não ousavam gritar. Tinham que passar em silêncio diante da casa para não acordar o pai. Não havia nenhum som além daqueles dos patinhos da neve e do vento batendo. Então, bem quando o trenó se aproximava da casa, um porco preto saiu da floresta. Foi até o meio da estrada e parou ali. O trenó estava tão rápido que eles não conseguiam parar. Tampouco tiveram tempo de virar. O trenó atingiu, contudo, o porco, que caiu em cima de James com um guincho. O animal continuou soltando guinchos altos e longos. Eles passaram voando pela casa com o porco à frente. Seguido por James, Jorge e o vovô. Então viram o pai à porta, só olhando. Não tinham como parar, não tinham como se esconder, não tiveram tempo de dizer nada. Continuaram descendo a colina, com o porco no colo de James, guinchando o tempo todo. O trenó Então parou. o porco não morreu. Não? Ele caiu vivo em cima da criança e saiu e foi andando de trenó morro abaixo. O trenó parou ao fim da descida. E a ideia era passar em silêncio. O porco é barulhento, hein? O porco pulou e saiu correndo para a floresta, ainda guinchando. Os meninos subiram a colina devagar e solenemente. Guardaram o trenó, esgueiraram-se para dentro de casa e voltaram a ocupar seus lugares no banco, em silêncio. O pai estava lendo a Bíblia, olhou para eles, mas não disse nada. Então voltou a ler, enquanto os meninos estudavam catecismo. Quando o sol se pôs e o sabá terminou, o pai levou os 3 filhos para o depósito de lenha e deu uma surra primeiro em James, depois em Jorge e depois no vovô. No vovô. Hã? No vovô. No vovô quando era pequeno. Ele dizendo vovô com a filha dele, sabe? Mas você vê como o pessoal contava a história? Era neto ouvindo história de vô, de bisavô e tal, um passando por outras histórias. Eu não sei nada da história do meu pai. E algum pouco da história da minha mãe. Ela me contou. Escuta, o inverno era todos os dias, do lado da lareira, e ele contava alguma história. No inverno, né? Uhum. No verão ele ficava, como o dia era maior, o pai dela ficava trabalhando. Você já tinha ouvido essa história aí, né? Já. A Jenny te conta na cama pra você dormir? Já faz tempo. E ó, aqui mostra também, Ele já ele tinha ouvido? tocava a tal da rabeca, lembra da rabeca? Era o nome do instrumento? É, do violino. E aqui até eles escreveram a letra da música. É uma letra bem esquisita. Olha aqui. Deixa eu ler. Letral? Rocha, serei eu aos céus carregado, em um leito de flores sossegado.
enquanto outros por isso lutaram e mares sangrentos enfrentaram. Credo. É, a música da Rebeca. Você tá montando uns quadros aí? Deixa eu ver, traz aqui. É Coisa. nóis, né? Traz aqui, deixa eu ver. Não, dá a volta aqui. Ficou boa a foto. Ficou meio azulada, tinta na impressora. Ué? Ah, mas você não sabe, não pode pôr papel fotográfico. Não, mas não coloquei. Eu coloquei Não, o tem que ser papel fotográfico fosco. Você põe o fosco, ele ficou assim. Não, depois eu tenho que ver. Mas ficou bom mesmo. Eu queria colocar a foto da Serra do Diga, Gabriel, o lá. que você achou? Tem que colocar um monte de criança. Faltou uns quadrinhos da Gente, criança. olha essa música, pai, que tem aqui. Ó, vou ler. Havia um velho preto que há muito morreu. E de tio Ned o chamavam. Seu cabelo se escafedeu, poucos fios restavam. É a música que o Charles cantava, viu? Seus dedos eram compridos igualzinhos a caniço. Isso aí é a letra da música? Uhum. Tá parecendo Salomão cantando. E seus dentes amoleciam. Talvez fosse por isso que tão pouco comiam. Então, pendurem a paia em casa, larguem o arco e o rabecão. Não há mais trabalho para ele, que foi para onde bons pretos vão. Mamãe e papai. Mamãe. 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 É, mamãe. Ai, Mamãe. É. Mamãe. É a mamãe que Mora tem uma aqui. foto que tá... É. E o papai. E aí, pai, gostou da história? As histórias legais, por isso que você vai devorando esses livros. É, amor. É. E ele contava muitas histórias. Cadê o pai? Tem mais. Qual é o pai? Essa aqui é uma entre as milhões que tem. É. Você gostou? Olha lá o balão. Você lembra do balão? Cadê a mamãe? Pai, tu conhece Papai, o tal cadê do o papai? açúcar de bordo? Qual o papai? Ó. Papai. Mamãe. Papai. Mamãe. O nome da Laura também era Elizabeth, você sabia? Sabia, pai? O nome da Laura era Laura Elizabeth Ingalls. Não sabia, Elizabeth. Amor, uma foto que tá tipo retrato. Não tem como botar de outro jeito, né? Não, porque daí você ia recortar um monte, né? Mas ela Não fica. tem como transformar. Ela fica, mas você vai ter que recortar ela. Redimensionar. Não, redimensionar é recortar mesmo. Do Rio do Rastro a gente tirou todas.